Nesse vídeo, vamos mostrar como automatizar a migração de lançamentos financeiros de uma tabela antiga para uma nova estrutura de banco de dados, utilizando o N8N ou N8N. Então, na prática é o seguinte: eu tenho um sistema hoje em funcionamento, ele está em produção, onde todo dia ele recebe lançamentos financeiros e esse sistema está sendo atualizado para uma nova estrutura, nova ferramenta, já tem uma prévia dele em desenvolvimento, e eu preciso que todo lançamento que for feito na estrutura antiga também esteja no banco de dados da estrutura atual. E é basicamente isso. E todo lançamento que for feito, toda migração de lançamento que for feita para o novo banco, eu seja notificado. Simplesmente notificado. E por que usar o N8N ou N8N? O N8N ele foi escolhido por ser uma plataforma, uma ferramenta de automação visual, código aberto, que facilita a integração. Consigo fazer validações, tudo sem a necessidade de programar. Ou seja, a estrutura que eu vou mostrar para vocês, eu fiz em questão de 2 horas. Criei um workflow bem robusto, auditável, fácil de manter, com conexão direta no banco de dados e serviço de e-mail. Então eu só fiz configuração, clique, e precisei apenas de um script, para poder me dizer quais são os lançamentos que eu tenho que migrar. E por isso foi escolhido o N8N, visando a rapidez e a praticidade. Eu preferi usar o Docker para levantar a plataforma na minha, para uso, porque dessa forma eu não preciso instalar nada na máquina, não preciso, fica mais limpo o trabalho, na minha visão, tá? Na minha realidade. Eu trabalho com muitos projetos, muitas linguagens, então o quanto eu puder deixar acoplado o processo, eu prefiro. E para isso eu vou usar uma imagem do Docker, que já até baixei aqui, o container. Bom, vou levantar aqui o container, vou levantar essa imagem através do comando docker run. E aí eu chamo a imagem, que é N8N, e eu quero que ela rode na porta 5678, nesse volume aqui. Código bem simples, instrução bem simples. Caso necessário, eu posso deixar aqui no comentário ou na descrição do vídeo. Então, rodando esse comando, se a imagem não existir na máquina, ele vai baixar tudo o que for necessário e levantar o container, que é o que ele está fazendo agora. Eu já tenho a imagem, então ele só leu a imagem e está levantando o container. Ela vai rodar aqui na localhost 5678. Se eu der um clique aqui, ele já vai abrir. Então, o que eu vou fazer? Vamos abrir para ver se ele vai executar de fato. Ok. Esse aqui é um workflow que eu já implementei, mas caso necessário, só criar um novo workflow. Docker é bem simples, então ele já tinha a imagem, agora a imagem está em uso, ele está mostrando aqui. Isso aqui é o Docker Desktop, e o container está aqui, que é o nome dele, N8N, e caso eu queira ver a execução dele. Então está aqui, ele vai carregar o mesmo localhost, e é isso aqui. Essa é a plataforma N8N. Eu implementei uns testes aqui no banco, na qual eu consigo verificar se existe algum lançamento pendente de migração. A tabela em questão é essa movimento, claro que é do ambiente de produção, isso aqui é um ambiente de teste.
Se eu executar aqui, ele vai me mostrar o lançamento que eu preciso. Na tabela de destino, eu não vou ter esse lançamento. Ok. E a consulta que eu preciso é basicamente essa aqui. Claro que tem os IDs, né? Tem toda... Mas é basicamente isso aqui. Ele vai me dizer, ó, na tabela de destino não existe esse lançamento aqui. E é isso. Então o processo é inserir esse lançamento no destino. No N8N eu vou editar o meu workflow, que eu já implementei, eu vinha fazendo alguns testes com ele, e como eu vi o funcionamento, eu falei, poxa, eu vou compartilhar com o pessoal, porque vale o entendimento, né? Eu precisei aqui de um schedule, por quê? Eu quero que isso aqui rode a cada 5 minutos. Então, enquanto o container estiver em uso, eu quero que ele execute a rotina a cada 5 minutos. Posso colocar aqui em dias, em horas, semanas. Posso configurar um cron para executar esse schedule. Mas eu quero ele de 5 em 5 minutos, que é a minha realidade. Também adicionei aqui um ponto importante também. Cada caixinha dessa aqui, dentro do N8N, é chamada de nó. E para cada nó você configura alguma ação. Eu implementei aqui, dei o nome, né, de Select Transaction 98, que é o teste que eu estou fazendo. Então eu quero rodar essa consulta. Deixa eu seguir aqui, né? Credencial. Eu implemento a credencial de conexão com o banco de dados, MySQL, que é o caso. Eu digo a operação que eu quero, se é delete, execute, insert, update e por aí vai. No meu caso eu quero executar uma consulta. E está aqui a consulta, que é basicamente a consulta que me diz que eu não tenho um lançamento na tabela de destino. Se eu consigo executar aqui para ver o retorno. Então ele está indo lá no meu banco de dados, está fazendo a consulta, está me dizendo, opa, não tem nada para importar para essa 98. Ok. Também implementei uma segunda consulta, porque eu preferi separar em nós, a fim de ficar mais clara a explicação. Então, para esse nó aqui, a configuração é basicamente a mesma e a consulta que muda. A consulta ele vai olhar e vai falar, existe algum lançamento pendente de integração? Nesse caso aqui vai retornar, sim, existe, que é aquele lançamento que eu mostrei para vocês na consulta aqui no Workbench. Esse camarada. Vamos lá. Dia 17/6, teste, $1.000. Dia 17/6, teste, $1.000. Então, em teoria, ele tem que importar esse registro para a tabela nova. Eu optei também por seguindo uma boa prática, né, de fluxo, fazer um merge das consultas. Por quê? No final das contas eu vou inserir. Eu vou inserir na mesma tabela, vou inserir, os campos são os mesmos, claro que os valores são diferentes, mas a estrutura é a mesma. Então, eu preferi fazer um merge do resultado de cada consulta. E nesse merge, eu adicionei o nó merge. O nome é bem... Posso dar um nome para ele aqui se eu quiser, mas eu deixei merge mesmo, porque é isso que ele faz. E eu estou combinando o resultado de duas consultas. E eu poderia colocar aqui 3, 4, quantos inputs, né, eu precisasse. No caso aqui eu preciso de 2, porque eu tenho duas consultas e eu, né, quero mostrar essas duas consultas. Também criei um if, que é um nó chamado if. E esse nó, a única coisa que eu configurei nele foi o meu merge tem dados? Não tem, então ele não vai fazer nada. Mas eu precisei também adicionar o seguinte, por ser lista, ele vinha uma lista vazia. E a lista vazia, para o if, ele é true, no caso, nesse exemplo aqui, tá? E
consequentemente, ele executava a consulta, o insert. E eu não quero que ele execute o insert caso não tenha dados. Então eu adicionei uma outra condição, que é validar se tem valor para a coluna transaction date, que é um retorno da API, da consulta SQL. E se eu executar aqui, deixa eu ver, ele até me mostra aqui o output, tá? Se eu executar. Então estou executando 2 vezes, porque eu tenho 2 consultas, e ele me retornou aqui. Então o if é true. Acho que ele até mostra aqui em algum lugar, quando aqui é false. Em algum lugar ele mostra o true. E ele tem que inserir esse dado no banco. Não vou executar isso aqui porque eu quero executar o nó inteiro. Mas aqui é mais um nó MySQL, na qual eu configurei a string de conexão. Eu disse que a operação vai ser de insert, ao invés de executar um SQL, ele vai ser de insert. E eu disse qual é a tabela no banco. E eu mapeei aqui, eu fiz um map do resultado do if para o campo da tabela de destino, que é transaction date, payment date, comment, amount, profile e por aí vai. Fiz um map de todos os campos, que é como se fosse um insert into, tabela, campo, 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 select dados, né? E por último, como eu falei no início, eu quero ser notificado. Toda vez que inserir algum registro, eu quero receber a notificação. Eu optei aqui por trabalhar com SendGrid, que é bem fácil de integrar. Eu adicionei a chave aqui. Basicamente é isso. Adiciono a chave, testo a conexão, informo que eu quero um e-mail, né? Quero enviar um e-mail, coloco o e-mail de origem, quem está enviando, e-mail de destino, porque né, eu quero receber esse e-mail, o assunto e a mensagem em si. Bem simples. Por fim, esse aqui é o desenho que ficou, né, do meu fluxo. É uma ferramenta bem simples, onde eu só vou adicionando nó. Um ponto importante aqui. Se o if for true, ele executa o insert e envia e-mail. Se for falso, ele não faz nada. Mas eu poderia adicionar alguma coisa aqui. Poderia adicionar um envio de e-mail, SendGrid, tá vendo? Ou alguma outra notificação que eu queira. Tem várias integrações aqui que você pode fazer, então pode chamar uma API, pode chamar... Eu não quis fazer nada. E esse aqui é toda a explicação do fluxo, tá? Então vamos executar aqui manual, até para a gente poder ver os dados agora, senão eu tenho que aguardar ele executar. E vamos ver se ele adicionou, se ele está funcionando. Então, execute workflow, está lá executando. Pelo que está aqui, foi tudo com sucesso. Não apresentou nenhum erro. Caso exista alguma falha aqui, ele para o processo, né, mostra em vermelho, né, onde deu problema. E eu consigo validar também, verificar a execução aqui na aba Execute. Então eu tive essa execução agora, 16:13, onde ele fez todos os fluxos, cada nó, né, ele foi passando por cada nó, e aparentemente fez o que eu esperava. Vamos ver se ele realmente fez. Bom, eu tenho aqui no cache aquele lançamento de $1.000. Se eu der vamos lá, vamos executar essa consulta aqui. Ele não aparece mais, ou seja, ele foi para algum lugar.
Vamos ver se ele foi para a tabela de destino. Beleza, ele foi para a tabela de destino. E vamos, por último, vamos ver se eu fui notificado. Como é em real aqui, vamos ver se o meu e-mail Data Migration tá aqui. Workflow N8N, Data Migration, transação executada com sucesso. Conforme a mensagem que está aqui configurada no SendGrid. The transaction, migration, workflow between. E aqui também. Em resumo, eu quis mostrar aqui um fluxo que é bem simples, fácil de montar, de dar manutenção e de acompanhar, né? E sem intervenção manual. Então, com N8N ou N8N, eu consigo garantir a migração de forma segura, auditável, sem intervenção manual, facilitando a manutenção e monitoramento. E qualquer dúvida que vocês tenham, ou quiser ver mais algum exemplo com automação N8N ou N8N, deixe um comentário aí no vídeo. Se tiver alguma dúvida, coloque no comentário também, que eu estou sempre olhando e respondendo. E é isso. Agradeço a atenção de todos. Uma boa tarde. Bye, bye.